exteriormente, mas interiormente, nós nos alegramos demais. Os irmãos podem se assentar, por favor. Obrigado, Leandro, obrigado, Jéssica. Muito bom estarmos sendo conduzidos à adoração dessa forma, cantando. Existem muitas formas de adoração. Adorar não é só cantando, adorar é vivendo, não é? Vivendo a vida conforme Deus deseja que a vivamos. Adorar significa estar sendo a cada dia formados à semelhança de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos viver o Evangelho de maneira alegre. De maneira alegre. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje exatamente sobre isso. Vivendo a alegria do Evangelho em 2024. Vivendo a alegria do Evangelho em 2024. Nós temos todas as justificativas para isso. Esse ano que começa como encontros, começa hoje, ok, ele já começou na segunda-feira, tudo bem, mas hoje a igreja reunida, estamos juntinhos aqui, então essa sequência de 53 semanas começa hoje é o primeiro culto. Eu gostaria de falar exatamente isso com você, vivendo a alegria do Evangelho no ano de 2024. Tentaram gravar aí? Eu falei várias vezes, até por efeito pedagógico mesmo, vivendo a alegria do Evangelho no ano de 2024. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 10. Sendo que o versículo 10 é o versículo áureo dessa reflexão desta manhã. Mas eu quero ler o contexto, porque fala de Jesus sendo a porta, fala de salteadores, ladrões, mas fala que Jesus é a porta que faz com que esses ladrões e salteadores fiquem de fora. Por isso nós devemos, sem dúvida nenhuma, viver a alegria do Evangelho no ano de 2024. Vamos ler o texto? Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 7 ao versículo 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é isso que nós desejamos, não é? Diz o cântico aí de passagem, saúde para dar e vender, não é? Muito dinheiro no bolso, essas coisas, mas o que nós desejamos é a abundância que só pode ser direcionado para nós de maneira plena, absoluta, completa, ideal, é aquele presente que vem da mão do Todo-Poderoso. Então, essa vida em abundância real, não a enganosa, não a transitória, mas a verdadeira e a que é eterna, só pode vir do próprio Cristo, que é o próprio pastor, que é a própria porta. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É comum nós vermos pessoas, e entre nós, pessoas que vivem a tristeza, vivem insegurança, vivem uma realidade, ou vivem uma situação de abandono, falta de perspectiva, falta de saúde, falta de dinheiro, do excesso de decepções. Então é comum nós vermos isso, mas eu não quero enfatizar esses elementos de tristeza, de insegurança, de abandono, de falta de perspectiva, falta de saúde, no sentido pontual,
porque pontualmente nós podemos estar vivendo uma situação de saúde precária, comum. Nós somos uma estrutura pecaminosa, nossa estrutura é falha, nossa estrutura é deteriorada mesmo. Então, pontualmente, nós temos situações de falta de saúde. Muitas vezes nós temos insegurança, comum nós termos insegurança. Vamos sair de casa, não é? Com tantas notícias aí, a gente até não sai em determinados momentos, determinadas horas. Por quê? Porque é insegurança. Então, existem algumas situações pontuais, que não são essas que eu quero enfatizar, porque as pontuais existem. Existe a tristeza da insegurança, sim, existe a tristeza do abandono, existe a tristeza da falta de perspectiva. Às vezes a gente, por contingências políticas, econômicas, nós vivemos uma falta de perspectiva de vida, onde eu vou chegar do ponto de vista humano. Mas isso é no sentido pontual. No sentido genérico, olhando mais de cima, olhando com o foco um pouquinho mais aumentado, nós temos uma perspectiva diferente, porque a nossa perspectiva independe de circunstâncias. É aquela questão da alegria. Eu posso estar alegre estando num quarto de hospital, amargando uma doença. Posso, por que não? A palavra de Deus diz: estejam alegres em todas as situações, alegrem-se sempre, como em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, esse sempre é sempre. Pastor, mas eu estou no hospital, mas a Bíblia diz sempre, e dá, porque a presença de Deus, quando invade o nosso coração, ela suplanta as circunstâncias. Então, dá para viver sim, um ano de alegria, olhando ou vivendo esse ano da perspectiva do Evangelho de Jesus. E esse é um privilégio que nós temos como crentes em Cristo. O mundo não entende isso. O mundo olha isso e fala: mas esses caras são loucos mesmo, né? Discernimento espiritual. Nós somos seres espirituais, nós somos pessoas espirituais, né? Não somos simplesmente naturais. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós recebemos a habitação do Espírito Santo quando cremos. Então nós temos, sem dúvida nenhuma, esse excesso de decepções às vezes, falta de dinheiro, temos algumas situações aí que a gente precisa viver realmente pela fé, não é? Mas essas circunstâncias são pontuais. Olhando mais de cima, dá para a gente viver a alegria do Evangelho a despeito de todas as circunstâncias. Então, as circunstâncias que machucam a gente, as pessoas que machucam a gente, as coisas que machucam a gente, as preocupações da vida que machucam a gente, as ansiedades provocadas pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas coisas e pelas preocupações, machucam a gente. Não vamos dizer que isso não existe, não é? Mas todos esses elementos, no sentido pontual, são usados pelo diabo, que está ao nosso derredor, rugindo como leão, a fim de que nos possa tragar. A própria palavra já diz isso, no sentido de tirar a nossa alegria, desfocar a alegria de olhar para o Criador, olhando para as circunstâncias. Então, ao invés de sentirmos alegria, agradecermos a Deus por todas as coisas, o diabo fica incomodado com isso. Então ele faz com que a gente olhe para as circunstâncias para nos deixar tristes. E a tristeza, a falta essa falta de perspectiva que nos dá tristeza, essa falta de segurança que nos causa tristeza, essa falta de saúde que nos causa tristeza, não é? Esse excesso de decepções que nos causam tristeza, fazem parte do plano de Deus, justamente para que nós não exaltemos o nome do seu arqui-inimigo. Faz sentido isso para você? Agora, nós temos, sem dúvida nenhuma, elementos e ferramentas
para entender isso e viver de uma maneira diferente. Quando nós olhamos esse versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É isso que ele vem para causar a tristeza da insegurança e fazer com que isso se torne corrente, se torne sempre, que eu viva assim, de manhã, de tarde, de noite, que eu não consiga dormir por causa das preocupações. Esse sentimento de abandono, é como se ele estivesse apontando o dedo para nós. Você não crê num Deus que nunca abandona, você está se sentindo abandonado, ou seja, ele nos leva a sentirmos-nos abandonados, e ainda aponta para nós, aponta para o nosso rosto, colocando mais um peso sobre nós. Percebe? O Satanás faz isso mesmo, o diabo faz isso mesmo. O ladrão vem somente para fazer isso, para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa segurança, para roubar as certezas que podemos ter. Mas a palavra de Deus diz: mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, independente da sua situação, independente do seu salário, independente do seu estado de saúde, independente das inseguranças da vida, do governo, sei lá do que. Existem muitas formas de insegurança nos relacionamentos, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Você percebe como é Deus, na pessoa de Jesus, convidando: vinde a mim, venham a mim, que vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu alivio vocês. Isso é abundância de vida. Esse convite do próprio Deus na pessoa de Jesus já seria o suficiente para nós driblarmos as incertezas, as tristezas provocadas por tudo isso, pelas incertezas, pelas inseguranças, pelas decepções, pela saúde, pela falta de saúde. Venham a mim, vocês estão cansados, oprimidos, doentes, sobrecarregados, que eu alivio vocês. Ou seja, é o convite do próprio Deus. Acha que Deus vai fazer um convite que não possa cumprir? Ou que não vá cumprir por algum motivo? Não, o nosso Deus não é um Deus irônico, sarcástico. Não é. Nosso Deus é um Deus de amor. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, diante disso, que argumentos nós devemos nos apegar para que vivamos de fato uma vida alegre nesse ano de 2024? É uma pergunta, tá? Que argumentos nós devemos ter, ou devemos nos apegar, porque nós temos esses argumentos, mas apegarmos-nos a esses argumentos para que vivamos de fato uma vida alegre nesse ano de 2024? As respostas eu passo a mencioná-las agora. Primeira resposta: entendermos que fomos comprados por alto preço. Nós não somos das circunstâncias, nós não somos das pessoas, nós somos de Deus, nós fomos comprados por Ele. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele já diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, nós fomos resgatados, nós fomos comprados, nós somos de Deus. Gente, pensa, nós somos de Deus, nós não somos das coisas. Esse é um dos argumentos que nós precisamos nos apegar para viver uma vida alegre no ano de 2024, quase que eu ia falar 2023, 2024, é um dos argumentos. Ou não é um argumento forte? Esse é um argumento forte para você? Aí é que está. Se esse argumento não for forte, realmente a coisa fica bem complicada, não é? Porque o que nós precisamos nos pegar é no que é realmente estrutural. E isso é estrutural, é o que segura um prédio, é a estrutura que é feita nele, e essa é uma estrutura. Nós somos de Deus,
Em 2 Coríntios, ali no capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Gente, nós somos nova criatura, e algumas outras versões que eu entendo serem a mais correta, e muitos teólogos entendem assim, nós somos nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Sabe o que significa isso? Nós não vivemos na base da criação, na criação, na base de Adão. A nossa base de criação é Cristo agora. Estamos sendo refeitos à imagem e semelhança de Cristo. Então, esse argumento nós precisamos nos apegar. Nós somos uma nova criação. Isso precisa fazer com que a gente tenha alegria. Estamos doentes, mas nós somos nova criação. Ora, tudo isto provém de Deus. Deus deu para nós, que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, nós estávamos longe dele, estávamos irreconciliados, estávamos expulsos da sua presença, e ele nos reconciliou. Estamos doentes, ele nos reconciliou. Estamos doentes, estamos com problemas emocionais, estamos decepcionados. Alguns estão com problemas sérios de depressão, estão com crise de ansiedade. Ok, muito disso provém de um estado físico, e tem remédios para isso, mas muitos vêm de situações emocionais, de coisas criadas na própria mente, que alimentam esse interior imaterial, no sentido negativo. Por isso é que, ali em Provérbios, no capítulo 4, versículo 24, 23, eu gosto sempre de citar a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz: cuidado com o que você pensa, a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Então, se aquilo que você pensa é negativo em relação a você, a sua vida todinha vai ser pautada nisto. Então, isso é emocional. Ansiedade pelo fato de eu não ter as minhas expectativas atendidas. Cria na vida da pessoa uma decepção. A pessoa fica decepcionada. Mas ela fica decepcionada por quê? Porque ela criou expectativa alta demais. Eu só vou me realizar a hora que tiver uma fazenda, ganho salário mínimo. É expectativa alta ou não? Eu exagerei um pouco na bênção, tá bom? E exagerei pouco no salário, que é para a gente entender aí. Então, existe muita crise de ansiedade por expectativas altas demais, coisas que nós desejamos e são difíceis de alcançar, projetos megalomaníacos de vida, desejos megalomaníacos de vida. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Então, olha só, troca esses pensamentos por estes. Não somos nossos, nós somos comprados. Estávamos perdidos, estávamos escravos de Satanás, comendo da sua lavagem. E em Jesus, Deus nos chamou e nos vestiu com uma bela de uma capa, colocou o anel no nosso dedo. Ora, nós vamos olhar para isso ou não vamos olhar para isso? Então são argumentos aí que precisamos nos apegar para que a gente viva uma vida alegre, porque ninguém está dizendo que em 2024 vai ser tudo mar de rosas, ou alguém está pensando que vai? Não foi assim em 2023, não foi assim em 2022, não foi assim em 2021, nunca foi assim. No mundo tereis muitas aflições. Então, o que vai nos dar sustentação são realidades muito mais abrangentes, não são questões pontuais, o que vai nos dar sustentação são questões estruturais mesmo, e que aí a gente precisa olhar com foco um pouco mais abrangente. E quando a gente olha, por exemplo, num texto de
de Romanos, no capítulo 5, nós vemos mais um argumento a que nós devemos nos apegar, quando diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso precisa estar na nossa mente e no nosso coração em cada momento de 2024, porque isso é que vai garantir a nossa alegria. A nossa alegria não pode estar em cima de circunstâncias, não pode estar em cima de pessoas, em cima de coisas, em cima de preocupações. Já citei aqui, mas nunca é demais citar novamente, um poeta inglês, chamado, primeiro nome, Byron. Ele diz: as pessoas são passatempo das circunstâncias. Eu não quero ser passatempo de circunstância nenhuma, não. Percebe? Eu não sou marionete. Eu não sou. Eu sei que você também não é. As circunstâncias as pessoas são passatempo das circunstâncias. Veja, são algumas coisas que alguns homens falam e realmente fazem sentido, principalmente numa hora dessa. A nossa alegria não pode ser condicionada a pessoas. As pessoas, muitas vezes, a partir mesmo daquelas de quem menos esperamos, nos fazem tristes, fazem com que a gente se entristeça, com uma palavra, com uma ação, com uma falta de reconhecimento, alguma coisa que falam, alguma coisa que fazem. Pessoas próximas, pessoas muito próximas, a quem amamos mesmo. Agora, a nossa alegria não pode estar alicerçada nessa pessoa que nos fez sofrer. Faz sentido eu colocar todas as nossas fichas emocionais em cima de uma pessoa que só me faz sofrer? Isso não significa abandoná-la, isso não significa deixar de amá-la, não. Mas a minha alegria não pode estar condicionada a isso. A minha alegria não pode estar condicionada, no caso de uma esposa, ao que o marido possa fazer para deixá-la feliz. Então minha alegria está condicionada ao meu esposo, no caso da mulher, e vice-versa. Amigo, filho, a minha alegria não pode estar alicerçada naquilo que um filho possa fazer para mim. E às vezes um filho dá umas pegadas fortes na gente, não dá? Às vezes a gente merece, é verdade. Às vezes a gente merece, é verdade. A nossa alegria não pode estar condicionada a coisas, não é? Se eu tenho, eu sou feliz. Se eu não tenho, eu não sou feliz. Se eu tenho aquele carro, eu sou feliz. Se eu não tenho, nunca tenho nada. Eu trabalho e nunca tenho nada. Olha, triste. As pessoas vivem muitas vezes tristes por conta disso. Preocupações é o pior, se não um dos piores ladrões da nossa alegria. São as preocupações. Preocupações com saúde, preocupações com finança, preocupações com trabalho, preocupações. Deixam a gente ácido, não é? Deixam a gente ácido demais. Ácido para quem está perto e quem não merece muitas vezes. Ácido para gente mesmo. Você já se sentiu assim? Nossa, eu não estou me aguentando, já? Eu não estou me suportando. Já sentiu assim? Aquilo que você está vivendo está te incomodando, até para a gente. Então, eu acho que esses argumentos aí, de que nós somos comprados por alto preço, fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus, esse é o grande primeiro argumento a que nós devemos nos apegar. O outro é que a nossa alegria não pode estar sendo condicionada nem a circunstâncias, nem a pessoas, nem a coisas e nem às preocupações, que tudo isso nos causa ansiedade, que essas ansiedades causam depressão e
e a pessoa vê a sua vida anulada como um todo, vida relacional anulada, vida profissional anulada. Eu conheço pessoas que não trabalham, não conseguem trabalhar, só conseguem ficar dentro de um quarto escuro. A nossa alegria, em terceiro lugar, ela precisa estar condicionada a convicções. A nossa alegria precisa estar condicionada a convicções. Uma delas, a convicção de que eu preciso tomar cuidado com os meus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Ou guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, na outra versão. Guarde o seu coração. O que é o coração? É a sede das emoções, é a sede da vontade, é a sede do intelecto, do conhecimento. Tudo isso é coração, é uma porção imaterial do ser humano, que não é aquela que se liga a Deus, aquela eterna, sabe? É aquela que vai morrer conosco quando a gente morrer. São as nossas emoções. Esquece as emoções, nós vamos depois ressuscitar a imagem de Cristo, esquecendo de tudo aquilo que o nosso coração tinha e que nos fazia desfalecer. As vontades inapropriadas, os sentimentos inapropriados, tudo isso tem a ver com estrutura pecaminosa. Cuidado com o que você pensa, é uma das convicções. A outra convicção: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Isso vai mais ou menos na direção daqueles benefícios mencionados no capítulo 1, mas aqueles são mais estruturais. Esse daqui tem a ver com convicções da mente, tem a ver com aquilo que eu posso retroalimentar o meu ser, corpo, alma e espírito, através das minhas convicções. E uma delas é essa: grandes coisas o Senhor fez por nós. É contar as bênçãos do ano de 2023 e dizer: Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor fez por mim em 2023, obrigado pela casa que eu tenho, ou pela casa que eu moro, obrigado pela saúde que eu tenho, obrigado pela esposa que eu tenho, pelo esposo que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pelos netos que eu tenho, pelas noras que eu tenho, pelo genro que eu tenho. Aí é exemplo próprio aí, mas cada um de nós, sem dúvida nenhuma, se for enumerar as bênçãos, olha, dá folha de papel, hein? Dá folha de papel. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então, reconhecer sempre isso. Isso não significa otimismo, isso que significa realismo. Porque tem pessoas que naturalmente são mais otimistas. Para algumas pessoas o meio copo está sempre meio cheio, e para outras pessoas o meio copo está sempre meio vazio, né? Esse último é o pessimista. O otimista é aquele que diz que o meio copo está sempre cheio. Mas independente disso, a questão de inteligência e olhar as realidades, olhar e mensurar as realidades, até comparando com as realidades do mundo. Gente, se nós formos comparar as realidades do Oriente Médio, a cultura que eles vivem lá, fala sério, nós somos muito felizes ou não? Então, olha só, olhando fazendo comparações com outras situações ruins. Mas nem isso precisa ser a nossa base, né? Porque se a gente estiver na situação mais ruim, o nosso referencial é Deus mesmo. Não tem jeito. Nosso referencial é Deus. Então, reconhecer sempre isso. Conta as bênçãos, conta quantas são. Por isso é que o livro de Provérbios, isso daí precisamos ter. Olha, esses textos são muito importantes. Se você estiver aí anotando, é bom, tá bom? Aliás, esse seria um hábito que eu vou até propor, Iberê, para que os adolescentes possam ter aí, anotar num caderninho isso aí, anotar os pontos, anotar os textos, para a gente poder rever isso é muito importante. Olha só, Provérbios 15:15, fácil de gravar, né? Provérbios 15:15,
Provérbios 4, 23, como falamos agora há pouco. Provérbios 15, 15. O coração alegre é um banquete contínuo. Mas todos os dias do oprimido são maus. Percebem aí? Todos os dias do oprimido são maus. Ou seja, estando bem ou não estando bem, se da perspectiva dele está tudo mal, vai ser mal mesmo. Ele não vê coisa boa, ele não vê pontos positivos. O coração alegre é um banquete contínuo. Já falamos isso no passado, tá bom? Mas a gente come arroz quase todo dia, não enjoa. Olha outro, Provérbios 15, 13. Esse daí, sem dúvida nenhuma, as nossas irmãos vão amar. Vejam aí, Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Uau, aleluia. Não é? Isso significa economia de creme. Não. Aformoseia o rosto, o coração alegre aformoseia o rosto. É verdade, você vê uma pessoa triste, a pessoa fica feia, não fica? Uma pessoa alegre, mesmo sendo feia, ela fica bonita, não é? Ela cria as pessoas querem estar perto dela. Então o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Por isso, irmãos, nós precisamos cuidar desse elemento, alegria, com essas convicções, e essas convicções, elas têm a ver aí com essas nossas convicções básicas que são tiradas das Escrituras Sagradas, são convicções importantes. A palavra de Deus precisam entrar em nós como convicções, a partir delas estarmos construindo a nossa vida. Construindo a nossa vida. Não é fácil, porque tem para algumas pessoas que são naturalmente alegres, mesmo quando estão com grandes problemas, não é? São as sanguíneas, né, Mariane? Né? Agora, tem aquelas outros elementos da personalidade, os mais introvertidos, não é? Que dia, mês, é um pouco mais difícil, não é? Um pouco mais difícil, aí precisa se esforçar um pouquinho mais, não é? Precisa se esforçar um pouquinho mais. Aquela que nós citamos logo no começo do culto, é uma das coisas que nós precisamos nos alicerçar, para que tenhamos 365 dias de alegria. Esse é o dia que o Senhor fez. Levantar de manhã, está uma trovoada danada, eu preciso ir trabalhar e meu carro quebrou, ou eu não tenho carro. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não importa. São convicções que são trazidas da palavra de Deus. Não são coisas criadas da nossa mente. Não. São direcionamentos que o próprio Deus faz. Tem um texto em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, na segunda parte, que diz assim, porque foi o momento em que o povo estava reunido para um momento de culto. Foi aquele tempo em que Esdras se reuniu num púlpito mesmo, numa plataforma, não é? E todo o povo, desde as 6 da manhã até o meio-dia, reunidos. A hora que Esdras abriu o livro, todos se prostraram e se ajoelharam, e os levitas ficaram caminhando à volta do povo, ensinando o povo a palavra de Deus, e eles começaram a chorar por conta de arrependimento de pecados, e essa instrução veio nesse contexto. Portanto, não vos entristeçais. Portanto, quer dizer,
pecados, ok, se entristecendo pelo pecado, isso deve acontecer mesmo, mas, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor, vossa força é, algumas versões dizem, convicção disso, convicção, porque a alegria nos fortalece. Estamos tristes, busquemos elementos que nos dão alegria, e isolemos pensamentos que nos deixam mais para baixo. É difícil tirar um pensamento da cabeça, irmão, tira esse pensamento, não dá para tirar pensamento da cabeça, não dá, mas dá para colocar outro em cima, dá. Qual é o outro em cima? Alguns argumentos que a gente deu aqui, vários argumentos. No Salmo 30, versículos 5 e 11 diz assim: as coisas que nos trazem tristezas não vão perdurar. Gente, fantástico isso. Olha só, que comida, hein? Que banquete. As coisas que nos trazem tristeza não vão perdurar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente sabe esse texto, todo mundo sabe. Mas é interessante que um texto como esse, muitas vezes não chega na nossa mente num momento de tristeza, não é? Já perceberam isso? Escreve, porque se você colocou isso no imã da geladeira ali, você pode ter esquecido, uma hora que você vai abrir a geladeira, você olha esse texto, e isso pode te reanimar, ou colocar no espelho, isso pode te reanimar. É aquilo que os judeus faziam sempre, eles colocavam como testeira a palavra de Deus, eles colocavam as caixinhas de promessa, de promessa dos judeus, na barra das suas vestes, para estar sempre com isso em mente, ali em Deuteronômio no capítulo 6, ou seja, estar sempre com a palavra de Deus em punho. Às vezes aquela caixinha de promessa conhecida, antiga, não é? É que o grande problema é que as pessoas se acostumam, preferível pegar uma caixinha, leu a Bíblia hoje, ou ele pegou uma caixinha de promessa e leu um versículo, né? Mas às vezes a caixinha de promessa ajuda nisso, tá? Eu não sou a favor da caixinha de promessa. Eu acho que a gente precisa ler a palavra de Deus, buscando o alimento que a gente precisa ali no dia a dia. Mas o que eles tinham era estar sempre com a palavra de Deus na mente. Até ao passar por provações, podemos transformá-la em alegria. Até por provações. Quem sabe muito bem isso é uma criança que recebe disciplina do seu pai e da sua mãe. É um momento de provação para ele, né? Chora, sofre, uma coisa que o pai e a mãe não dá, não é? Mas isso produz nele o quê? Disciplina, maturidade, não é mesmo? Deus permite que passemos por provações, por situações de provas, para nos dar o quê? Para nos dar resistência. Assim como um atleta se submete até o limite das suas forças, para ele criar resistência na hora do vamos ver, na hora de quando ele vai precisar daquelas forças, os desafios, os reais desafios das provas que ele vai concorrer, ou coisa assim. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, ele fala isso: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Enfim, nós temos aí muitos argumentos para que o nosso dia a dia seja, neste ano de 2024,
seja um dia a dia de abundância. Nós temos todo o argumento para isso. Meu desejo, o nosso desejo é que nós possamos viver essa realidade. Vivamos essa realidade, gente. Senhor, o que eu mais quero nesse ano, eu quero isso. O que eu mais quero nesse ano é estar cada vez mais próximo dEle, porque é cada vez mais próximo dEle é que eu vou estar sendo cada vez mais abençoado. O meu dia a dia desse ano, ele precisa ser de alegria, e eu quero, Senhor, ver tantos motivos que eu tenho para te agradecer e para ser alegre. Não permita, Senhor, que eu entristeça por circunstâncias, não permita, Senhor, que eu entristeça por coisas, não permita, Senhor, que eu me entristeça por causa de preocupações, sejam elas quais forem. Me ajude nisso, Senhor, esse é o meu grande pedido. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado por podermos iniciar o ano de 2024 como igreja, através deste culto público, este primeiro culto público, que nós possamos estar entendendo a necessidade de vivermos alegria, e temos muitos argumentos para isso. Faz-nos, ó Deus, lembrar de tudo isto. Nós queremos viver assim, nós queremos viver com expressão, nós queremos viver a abundância que vem da Tua mão. Eu não quero a abundância da minha perspectiva, é muito pouco aquilo que eu peço para mim, da minha perspectiva, porque aquilo que vem da Tua mão é muito mais valoroso, muito mais importante, tem muito mais valor do que tudo aquilo que eu peça. Portanto, ó Deus, desconsidere os meus pedidos e leve em conta os Teus planos e aquilo que o Senhor tem para mim e para nós nesse ano de 2024, pois queremos viver com abundância, a abundância que Jesus nos oferece. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Te agradecemos por Ele, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar mais uma